demanda que me coloca em coluna com outro, com algum outro particular, eu me aproximo, eu constituo essas cadeias de equivalência com outros que são diferentes, que me definem pela diferença, mas são outros parecidos, eles são outros iguais. Quando o outro é outro diferente, quando ele é muito diferente, uma das coisas que me salta aos olhos de qualquer sujeito é justamente o que o diferente de mim faz comigo. Me faz ver que eu não sou ele, tá? Mas me faz, o que é pior, perceber que eu poderia sê-lo. Eu poderia ser aquilo que eu não sou. E isso é um motor para a intolerância muito forte. Eu odeio o outro porque o outro me mostra o que eu não sou, mas poderia ser, poderia vir a ser. Então, em ambientes de trabalho isso é muito comum, quando entre competentes e incompetentes as coisas aparecem, quando alguém é muito assim, trabalha, quer que o cara morra, porque ele está mostrando assim, a possibilidade de trabalhar e fazer todo aquele monte de coisa, mostrando que tu não está fazendo tanto, ou ao contrário. Quando tu faz, te compromete e tal, não é aquele cara que vai só nas cordas, quer que tu morra, porque tu tá evidenciando o quanto ele é canalha, deitado, e tá só mamando e tal. Então, mesma lógica da segregação, né, pela coisa da diferença. Do ponto de vista assim, dessa coisa da identidade, eu acho que o movimento é o mesmo, assim, de sujeito, S maiúsculo, minúsculo e tal. E Roger nem iria tanto pela coisa do maior e do menor, mas muito mais pensando que o sujeito com S maiúsculo, assim como o Estado, a democracia, o bem-estar e a paz, eles funcionam como máquinas abstratas. Né? Ele é máquina abstrata, não máquina concreta. Né? Então, por que máquina abstrata? Ele precisa de ele opera como um fundamento, ou com a necessidade de operar como um grande fundamento. Esse é um maquinão, aquele treco. E não com esse elemento mais concreto. Do ponto de vista da identidade, a gente esbarra do mesmo jeito. O que é a construção de identidade? Volto a dizer, necessário como efeito de uma ação afirmativa para constituir a oposição necessária a um grupo que está hegemonicamente estabelecido. Beleza. Mas isso precisa ser desfeito logo em seguida. Assim que tu consegue perfurar esse campo, tu tem que te ver livre desse negócio, porque senão, isso que foi a tua identidade e que serviu de motor, ele te escraviza, ele te detona, ele te consome, porque ele acaba funcionando como um grande fundamento, como uma máquina abstrata que te captura o tempo todo e que te rege. Então, ao invés de permitir que tu sejas aquilo que tu consegue ser, que tu sejas aquilo que tu está sendo, tu passa a ser tributário ao resto da vida a uma certa identidade que supostamente te regula de fora para dentro. Algo que te define essencialmente e da qual tu não consegue mais te ver livre. Então, esse jogo é trocar, então, ok, a gente sempre precisa de fundamento, não tem como não ter um fundamento. Mas a ideia é pensar numa pluralidade de fundamentos sempre contingentes, sempre dentro de não necessários, não essenciais, não universais, mas sempre particulares, entendendo essa precariedade desse jeito. Então, esse jogo entre a máquina concreta e a abstrata é talvez curioso de pensar. Mais alguém? Tem mais alguma questão? Boa tarde então a todos. Primeiro, parabenizar, né, vocês pela brilhante colocação. Acho que uma questão relacionada ao projeto emancipatório, né, porque a gente tem toda uma trajetória, principalmente nos movimentos progressistas de esquerda, que falam sempre em nome da emancipação. Mas para lembrar uma frase do Bauman, né, que já está virando refrão, mas enfim, acho que ela é significativa, para mostrar que a pós-modernidade se caracterizou pelo fim de um sonho colorido, né? O despertar maldito de um sonho colorido, caracterizando a pós-modernidade no sentido de que todas as metanarrativas, né, que nós tínhamos, que tu está falando inclusive das totalidades, das universais, eu diria que de modo geral a leitura hegeliana, né, que depois Marx absorveu do ponto de vista materialista
e que vai falar de um fim da história, de que de um certo modo nós chegaríamos a um momento em que nós superaríamos todas essas injustiças claro, estou carregando na tinta aqui, mas de um certo modo essa crença, né, de que chegaríamos a esse fim da história, sim, e que conseguiríamos nos emancipar, né, de tudo aquilo que nos impede de ser mais. Ou seja, todos esses conceitos que são metafísicos em grande medida, são escolhas também, mas que durante muito tempo nos deram segurança. Por isso que esse debate para mim é muito caro, né, do ponto de vista inclusive dessa coisa da pós-modernidade, da modernidade tardia, como quiserem chamar, no sentido de que há uma mudança significativa que afetou de forma muito grande essas universais. E a fala de vocês foi nesse sentido de mostrar que, de um certo modo, a gente vive sempre em busca de uma utopia, da construção de universais, porque senão como que a gente vai conseguir manter o mínimo de regramento possível na sociedade? Só que isso tudo é sempre transitório. Mas para tentar fechar, então, voltar à questão da emancipação, né? Que isso é uma palavra cara ainda a todos nós, mas que se encontra numa situação muito difícil, porque quando você fala em emancipação, o movimento progressista sempre pensou, de um certo modo, aí, não sei se por talvez até às vezes uma certa prepotência, que tinha algo melhor a dar, né? Só que a gente teve o século XX que nos mostrou que os regimes totalitários foram à direita e à esquerda. Campos de concentração nós tivemos à direita e à esquerda. E hoje a gente sabe que corrupção a gente tem à direita e à esquerda. É óbvio que a gente não pode colocar no mesmo patamar, mas eu estou querendo trazer esses elementos aqui desde o século XX, os campos de concentração que tivemos à esquerda, à direita, etc., para mostrar que, de um certo modo, tivemos então um período recente da história que nos fez desencantar, digamos assim, deste discurso da emancipação. Hoje, diria que no século XXI a gente não é mais ingênuo, sabendo ou não da história, de um certo modo parece que quando se fala em emancipação, nós pensamos um pouco diferente do que pensamos até o século XX, nesse sentido então de entender que haveria um caminho hegeliano aí para seguir uma superação então do fim das injustiças e tal. Eu queria que vocês então analisassem um pouco essa questão da emancipação, né, de continuarmos pensando no movimento emancipatório, porém diante de toda essa realidade que o século XX para cá nos trouxe, o fim das universais, o desmascaramento, digamos assim, de uma leitura muitas vezes de esquerda que se colocava como justa, mas que também criou seus campos de concentração e que agora então tem que se justificar de um certo modo. E como que esse mal-estar, que me parece que é um pouco isso que a gente vive hoje, a gente quer, mas a gente não quer, a gente quer, mas a gente não acredita, parece que as coisas são possíveis. Por isso esse mal-estar mesmo assim, uma certa inércia, né? Por isso que discursos populistas estão vindo aí e estão ganhando força, porque parece que a gente está inerte, né? E eu acho que tem muito a ver com essa falência, entre aspas, desse discurso da emancipação, embora ele seja importante ainda, mas eu queria então ouvir um pouquinho sobre isso, porque parece que esse é um tema muito, mas muito importante, sim, porque nós nas ciências humanas, principalmente, a gente está, de um certo modo, a gente acaba sempre nisso. Que projeto a gente quer, é possível fazer um outro projeto, que seja mais justo, que seja isso. Então passa pelo campo da emancipação. Mas como emancipação agora, se a gente tem todo esse descolamento, esse desencantamento que as últimas décadas vieram consolidando de um certo modo, né? Obrigado. Tem uns versinhos que a gente repete sempre, assim. Quem leu Foucault em algum ponto, e a crítica que ele faz ao Kant e companhia, dá essa possibilidade, assim, ó, que ninguém, não é possível não ser governado. Sempre se é governado por alguém, por alguma coisa, por algum projeto e tal. Então, portanto, a ideia de emancipação significa, em última análise, dentro dessa leitura política, emancipar-se de algo para adentrar num outro projeto. Isso eu falava ainda agora. Assim, a constituição dos movimentos de oposição e de resistência, que pautam um fora Temer, ele não pode estar desvinculado do... E o que eu boto no lugar? Eu boto melhor que isso, né? Fora Caio Temer, entra quem? Marco Maia? Não. Caio Temer, entra quem?
Eu preciso agregar uma coisa à outra e saber, eu me emancipo de algo, ou de alguma coisa, em favor da constituição de alguma outra coisa que vai ser colocada no lugar. Isso é o que precisa a gente pensar o tempo inteiro. É esse paradoxo, essa loucura que nos levou, que é aquilo que eu falava ainda agora, assim, o projeto da sociedade liberal e neoliberal, isso que está trazendo, assim, ó, caem por terra todos esses grandes mega-relatos, enfim, os grandes discursos. As grandes narrativas todos, mas ainda sobrevive a ideia da aldeia global, do bem comum, do estado de bem-estar e tal, essas coisas. Que ajuda a mascarar tudo isso. Porque o tempo inteiro constrói e lança na direção do horizonte um universal, uma utopia universal. Qual é o fenômeno que aparece no final do século XX, depois da quebra, da dissolução da Guerra Fria, do fim da Guerra Fria? Enquanto a gente tinha a Guerra Fria, tu tinha lá o Grenal, né, de um lado e outro, leste-oeste, brigando e tal. Então era um modelo contra o outro contra um. Se tinha uma expectativa de que um vencedor... Bom, termina a Guerra Fria, se estabelece um parâmetro que é todos estamos na mesma direção. Né? Todo mundo tem que sentar junto. OTAN, com a OEA, com não sei quem, com a ONU, para fazer o protocolo de Kyoto, o tratado de não sei das coisas. Então todo mundo a favor do planeta, da sustentabilidade, da sobrevivência da espécie, contra o aquecimento global e tal. As pautas deixam de ser uma pauta capitalista ou comunista, deixa de ser dos Estados Unidos ou da Rússia. Elas passam a ser do planeta. Claro que tem as chaves, os times, enfim, os grupos que vão se pensar, mas as pautas passam a ser pautas planetárias para toda a humanidade. Qual é o fenômeno curioso que começa a aparecer de maneira mais intensa nos últimos 30 anos do século XX? O terrorismo, a ação terrorista. O problema, digamos assim, é que, de alguma maneira, o ponto de gênese das ações terroristas, especialmente ela aparece vinculada a uma matriz religiosa, que são alguns grupos radicais muçulmanos no Oriente Médio, que então começa a vir e tal. Em função de quê? De que alguns analistas vão dizer, talvez o grande demarcador desse tempo foi conflito no Oriente Médio e guerra do Iraque, que se estabelece em função de questões ideológicas, políticas e tal, absolutamente particulares, absolutamente singulares, que não são tanto assim, mas que, enfim, vamos entender dessa forma, e que capitalistas e comunistas vêm lá meter a colher. Então, de um lado tem Rússia entrando a favor de um, Estados Unidos a favor do outro, e a guerra do Iraque acaba se tornando, em alguma medida, um confronto emblemático dessa disputa, e de fato aqueles grupos que estavam lá dentro, envolvidos com a disputa, com o debate, com o confronto, que era antes de tudo ideológico, e não pela posse do poço de petróleo, ou pelo regime do tal não sei das quantas, se indignam justamente contra essa suposta ordem mundial se estabelece, e portanto começam, a partir, especialmente do final dos anos 70, que é quando cai o muro de Berlim, enfim, desaparece todo esse movimento, a iniciar ações contra esta ordem mundial. Não é contra os Estados Unidos, é no metrô de Londres, é no Torres Gêmeas, é em Tóquio, é um avião não sei aonde, é roubar um navio no Golfo Pérsico, é contra esse raio de ordem mundial que se estabelece como um modelo planetário e que vem justamente passar de rolo compressor em cima das particularidades, em cima dessas condições, mais dessas bandeiras singulares, dessas bandeiras particulares. O populismo, não o populismo mais clássico, pensando Perón ou Getúlio, enfim, mas a ideia de que o que é o povo? Os modelos de regime populista que a gente conhece, pensando Perón, Getúlio e tal, são regimes tal e qual como estão estabelecidos por pessoas que ascenderam, chegaram no lugar e aderem hegemonicamente, trabalhando com essa perspectiva de hegemonia. Eu acho que o Gramsci nos ensina bem direitinho isso. Ele não é efetivamente populista, porque ele não dá margem para que o povo ocupe esse espaço. A dúvida é, tem espaço para o povo? Aquilo que eu falava ainda agora, a esfera pública. Essa coisa chamada sociedade civil. A sociedade civil tem como se organizar e ocupar e fazer legitimamente uma forma, construir legitimamente uma forma de governo? Não!
O que eu vou ter é permanente negociação, sempre negociação, sempre negociação. Então, talvez a emancipação seja dos grandes projetos redentores, messiânicos. E a ideia é que o risco que a gente tem, ao se ver livre, ao conseguir se emancipar desse projeto mão de ferro, que se põe em cima, que nunca vai se resolver, porque sempre eu tenho um ou outro em cima de mim, pensar que os projetos coletivos eles precisam ser entendidos como emergentes de uma negociação, de uma disputa dentro do cotidiano, em que, de forma transparente, os sujeitos coletivos e tal possam manifestar a sua vontade, possam manifestar a sua bandeira, a sua força. Não sei se resolve, porque grande encrenca a gente tem a quantidade de dinheiro, a quantidade de arma, o jogo da corrupção, isso está fazendo, isso não é simplesmente um fator, um negócio lá que fica enfeitando parede. Não, a corrupção é alguma coisa que entra no miolo do nosso cotidiano e tu vai tentar um lugarzinho ao sol, entendeu? Uma vaguinha na fila, é um furo não sei aonde, é um filme que tu baixa, uma senha que tu consegue, e isso corrompe, isso de fato, a perspectiva da corrupção representa a corrupção de uma perspectiva de lisura dos sujeitos. E o que se coloca em questão é, isso é reversível? Para que a gente pudesse chegar à perspectiva de um poder popular, de uma representação popular, de um governo populista legítimo e, portanto, idôneo. Existe essa perspectiva de idoneidade. O que se defende, por exemplo, em grande parte, é que a corrupção ela se alastrou justamente por ser entendida como uma alternativa compensatória para o estado de injustiça social que se estabeleceu, criando uma quantidade de assimetrias absolutamente alucinada. Então, portanto, eu não estou aqui roubando do governo, eu estou tentando compensar aquilo que ele me tirou injustamente, então eu estou sacaneando esse negócio para compensar aquilo. Então, vira uma coisa meio efeito dominó, da qual a gente não consegue escapar. Okay? Porque por onde passa um boi, passa a boiada, e a gente não consegue mais ter um limite do que seja a idoneidade e a responsabilidade ética do sujeito. Da perspectiva da ética da consequência. Qual a consequência da tua atitude? Qual o efeito e o impacto da implicação da tua atitude, da tua decisão? Então é uma aporia, isso é uma armadilha feia. A gente dorme com dor de cabeça. Assim. Mas pensar na coisa da emancipação, de novo isso. Eu acho que é não cair na ideia de que fora Temer e, portanto, no dia seguinte a gente amanhece felizes para sempre, com ursinhos carinhosos batendo na janela e arco-íris no céu. Não, é só o começo de uma outra encrenca enorme e gigante. Eu estava pensando aqui, eu fiz uma dissertação de mestrado com um título exatamente isso, por uma educação emancipatória, tu imagina. Agora eu fiquei te ouvindo, eu digo, eu tenho que falar alguma coisa para ti, né? Mestrado que foi feito na década de 80. Então vocês imaginam a abertura no Brasil, né? Com a educação, por exemplo, toda ela, né, lendo um referencial marxista e tomada, né? Então, quer dizer, para nós a emancipação era o ideal de... Eu acho que tudo que a gente traz hoje aqui, e tentamos trazer, e muitas outras coisas que poderiam ser trazidas, mostram a tamanha complexidade da gente sustentar um termo desse, né? E aí eu me valo muito dessa discussão com o meu autor, que diz assim, às vezes a gente precisa se dedicar a pensar num outro nome próximo, né? Tem que botar uma outra palavra, porque a palavra está desgastada, ou ela está muito comprometida. Está carregada, talvez, com outro momento. Exatamente, ela está carregada com outro projeto que já mostrou os limites, que é o título que a gente botou aqui, já mostrou os limites. E talvez esses limites que nos desencantaram, né, precisa da nossa imaginação epistemológica, sociológica, sei lá, política, vamos dizer, né, eu acho, na invenção de uma outra coisa. Né? Eu acho que aí como disse o colega antes, né, esses projetos de o S minúsculo do sujeito, do D menor da democracia, né, eu acho que um outro nome a gente vai ter que dar para isso. Eu às vezes eu fico, porque eu tremo quando eu ouço emancipatória, eu vejo o meu passado, o meu passado. E então eu disse, eu vou ter que dar eu passei o microfone para o Marcos, que chegou a me dar uma coisa assim, eu digo, eu preciso pensar o que eu vou dizer, né?
Então, era o título da minha dissertação, né? Por uma educação emancipatória. E eu botei em jogo, olha o que era na época, eu botei em conversa os projetos de educação ligados aos partidos políticos, né? Que eram, esses dias falei com o Gadotti lá em Santa Maria, era o Gadotti respondendo pelo PT na época, o Saviani brigando pelo PCBão, né? Partido Comunista Brasileiro, não é o PCdoB, partidão que ele era. Então eu botei os projetos educacionais todos em análise. Exatamente. Né? Então essas pessoas estão falando de outras coisas. Esses dias ouvindo o Gadotti também, assim, estão falando de outros lugares. Ontem eu tive numa banca com a Dedé Genro, a tarde inteira discutindo isso, né? Um outro mundo é possível, a tese do aluno dela, né? Toda a discussão do neoliberalismo, um outro mundo é possível. Então eu fiquei pensando assim, te ouvindo, claro, né? Eu acho que tem uma exaustão de projetos, mas tem uma complexidade, né? Agora que a gente não consegue nomear, né? E tem essas questões todas, quando o Marcos começou assim teorizando o que é emancipar, né? Filosoficamente falando, nós vivemos num país que muitos ainda não se emanciparam. Esse lugar, por exemplo, da questão que nós falamos aqui das próprias mulheres, enquanto a gente fala de algumas mulheres que ainda são vítimas de violência, né, dentro do Brasil e não conseguem denunciar. Então tem uma coisa de emancipação que Tem vários mundos, né? Exatamente, vários mundos e várias complexidades para a gente falar desse termo. Então quantas coisas e quantas camadas, né, a gente tem que trilhar. Então talvez é isso, o Roger falou baixinho aqui, mas eu acho que é verdade, a gente não tem uma resposta ainda para isso, né? É esse debate aqui que eu acho que, né, movimenta a gente para lá, para cá e talvez um outro nome a gente tem que botar para isso, né? Mas é no movimento e na luta que a gente vai fazer esse outro. E daqui a pouco vamos ter que nomear com uma outra, né, ligando com esses universais, botar um outro nome né? Na verdade, esse conceito de emancipação, né, ele transcende a questão da palavra, né? Ele é um signo, né? E é um signo que carrega todo o romantismo de uma outra época, né? Eu acho que isso tem uma natureza utópica aí no emancipação, justamente no sentido que a gente vai se emancipar e vai chegar em um lugar que vai ser o paraíso, né? Que é o que a gente sempre parece que espera de todo o movimento revolucionário, né? Mas para o Kant o barato era a vontade de revolução. Sim. Funcionava. Sim. Era vontade. Para onde, qual revolução, não era a questão. Era querer revolucionar. Para o Nietzsche vinha a vontade de potência. Possibilidade de deslocamento. Que a gente, quando gruda no universal, a gente enfia um recheio. A gente taca um recheio dentro desse negócio e aí é emancipar na direção de a liberdade, a libertação para. Esse é o problema. Porque a gente não suportou o significante vazio na gênese da vontade de revolução do Kant ou da vontade de potência do Nietzsche. Sim, mas potência para quê? É revolução para qual? É a francesa? É essa? A gente precisa ter um destinatário. Então, de novo, é uma armadilha. É difícil mesmo. Tá bem? Mais alguém? Pois não. Não precisa do microfone. É que precisa o microfone para sair no Para áudio. gravar. Por causa que a gente tá filmando e gravando, Que depois isso é material para a gente trabalhar depois. Mas eu virei a câmera quando estavam falando lá, aquele dela. Bom, a minha questão é quanto essa coisa da totalidade, quando tu falas que uma totalidade ou um universal é um particular que se foi acima de todos, eu estou pensando na oligarquia financeira mundial, né? Nessa coisa de 6 pessoas no Brasil ter esse poder financeiro de mais de 100 milhões. E se esse problema que nós temos de 6 pessoas ter mais do dinheiro de 100 milhões, seria uma plataforma para que a esquerda toda achasse para se unir conjuntamente, não se unir, mas se juntar, né, junção, como o Deleuze falou, não união, se juntar para tentar ao menos mudar um pouco isso que está aí. Pode. Pode. Poder pode.
a questão, assim, ó, não importa tanto contra o que se luta, mas sim o que a gente vai botar no lugar disso depois que a gente tirar de lá. A gente pode lutar contra a oligarquia financeira desses grupos. E o que tu vai botar no lugar? Distribuição igualitária de renda para todos os cidadãos. Com que critério? Número de cabelos na cabeça? Ou assim, quem tem o lóbulo da orelha preso ganha não sei quanto, quem tem o lóbulo solto. Qual é o critério? O que nós vamos botar no lugar? Então a questão que se coloca não é meramente contra o que se luta. Contra o que se luta tem assim, ó. Nós estamos assim de inimigo o tempo inteiro. Quem quer acabar conosco o tempo inteiro. Tem rico, tem bandido, tem sacana, tem canalha, tem cínico, tem aos pontapés de gente, cada um com o seu perfil, por algum tipo de interesse, seja o interesse da dominação política, seja a dominação econômica, seja o que quer que seja por pequenos poderes trouxas do cotidiano, mas eles querem acabar conosco por causa disso. Então, contra quem lutar não nos falta. A questão é o que nós vamos botar no lugar quando a gente derrubar esses contra quem a gente lutar. Então, o que se coloca como debate é como é que a gente constrói projetos para funcionarem como sustentação ou como matriz de uma bandeira para uma ação revolucionária, emancipatória. É aquilo. Nós vamos nos emancipar, ok? Mas para colocar o que no lugar? A questão da oligarquia financeira não é a encrenca. A encrenca não é meramente a má distribuição de renda em função da propriedade dos bens, mas sim o que se faz com ela. Entre uns e outros, entre os 100 milhões, eu sei lá quantos milhões, aqui 200 milhões de brasileiros que não sei o que estão na faixa não sei das quantas, aqui para baixo. E esses 6 caras que dominam tudo que tem um bando de gente que é canalha, que está a serviço dos outros e que não tem esses milhões todos, mas opera como se tivesse. Tem o cara que sei lá o que, assim, não vou pensar, o pipoqueiro que vende aqui na frente, que faz comércio informal, que bate na mulher, que arrebenta o filho de porrada. Né? Contra ele eu quero lutar também. E não só contra a oligarquia financeira, entende? Então, mas ele, do ponto de vista da questão da oligarquia financeira, não sei o que, ele estaria do lado de cá, nós estamos no mesmo campo. Mas do ponto de vista da relação subjetiva, não, a gente está em campo diferente. Então, é isso que dá vertigem, é isso que nos tonteia e dá vontade de vomitar, se rasgar o meio, é esse desespero que não pode nos conduzir à direção de uma apatia. Tem que pensar que essa luta ela vai ser permanente, vai ter que trabalhar isso o tempo inteiro. Dentro de uma sociedade que vai ser dinâmica o tempo todo. Agora não adianta tu lutar o dia inteiro, o tempo todo, e ser sozinho. Também não adianta ser uma coisa isolada, porque também assim, dá um cansaço medonho. De novo, assim, para citar Deleuze, um pouco de possível, senão eu sufoco. A gente cai numa vertigem assim, precisa ser possível, senão a gente entra em desespero. Assim, esse negativismo não pode me levar a um abismo. Um pouco essa ideia de um pessimismo. Tá? É ser pessimista, mas não ser nihilista ou não ser negativista. Tá? E nem por isso deixar de pensar na atividade. Então assim, beleza, me convida para lutar contra esses caras, os 6 milionários esses, estou junto, estou na parada. Mas vamos lutar contra um bando de outros também. A gente vai ter que bater boca e a gente vai ter que romper com essas outras coisas, essas outras relações o tempo inteiro, correndo o risco de lá pelas tantas a gente se vidraça. Mais alguém? Só eu. Só nessa esteira, né, dizer que o esgotamento é um espaço de criação e o desafio é criar. A crença, crer e criar estão muito juntos. Sim. Então assim, o sentido da fé, aquilo que nos movimenta, entendendo assim, como fé, o sentido da fé é a consciência, a noção da inesgotabilidade do real, daquilo que é a realidade. O sentido da fé é a convicção de que as coisas sempre poderão ser diferentes
de um outro jeito que não daquele que tem sido, daquilo que está sendo. Então, justamente assim, é essa crença